Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde. O nosso tema de meditação da tarde, o nosso ensino, Deis o poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Vamos repetir. Deis o poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. É interessante que os santos padres vão dizer o seguinte: aquilo que se fala de Nossa Senhora se pode falar também da Igreja e se pode falar de alguma forma em toda a alma em estado de graça. Por exemplo, Nossa Senhora Imaculada, a Igreja Imaculada, e nós somos chamados a um dia sermos inteiramente imaculados, sem mancha no céu. Certo? A Igreja é mãe, Nossa Senhora é mãe, e nós somos chamados a gerar também Cristo para os outros. E por aí vai. A Virgem Maria é inimiga da serpente, sim ou não? A Igreja também trava uma batalha contra a serpente. E nós, cristãos batizados, também travamos uma batalha contra a serpente. Certo? E é Jesus que pisa a cabeça da serpente. Mas ele quis pisar através do grande sim da Virgem Maria. Mas ele também quer contar conosco para combater o reino das trevas. É interessante que nas Escrituras os símbolos sempre têm vários sentidos, o sentido positivo e o sentido negativo. Tem horas que eu vou falar alguns assuntos, parece que eu estou bêbado, mas eu não estou, viu? Depois eu volto com o assunto, viu? Para o assunto aqui. E, por exemplo, Jesus é comparado com o leão da tribo de Judá. É um símbolo bonito, sim ou não? Mas o demônio é comparado como o leão que ruge. Então, Jesus é comparado com o leão e o diabo é comparado com o leão. Nós olhamos, por exemplo, que o grande símbolo do demônio na Bíblia qual é? A serpente. Mas um dos símbolos que Jesus usa para falar dele qual é? A serpente. Percebam que o símbolo ele tem esse duplo sentido. Esse sentido belo e esse sentido nefasto. A serpente é símbolo da sedução, da malícia, mas é símbolo também da cura, da sabedoria. Tem até alguns remédios que o símbolo é o quê? A serpente, porque ela mata e tira-se dela o quê? Um antídoto para a cura. Não é isso? O que tem a ver? Agora vamos adentrar no nosso tema aos poucos aqui. O catecismo vai dizer no número 2196, o parágrafo, quando é perguntado para Jesus qual é o primeiro dos mandamentos. E Jesus fala: o primeiro é este: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
com toda a tua alma, com teu entendimento e com a tua força. E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Está em Marcos 12, do 29 ao 31. Ou seja, Jesus resumiu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos em dois. Os primeiros 3 mandamentos relacionam a Deus. Repitam comigo, os primeiros mandamentos se referem a Deus. Os outros 7 se referem diretamente ao próximo. Claro que tem relação com Deus também, mas de forma mais direta, né, com o próximo. E a grande questão aqui, quando vai falar sobre o segundo mandamento, resumido, né? Amarás teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, esse segundo mandamento, que é o resumo dos outros 7, eu só posso cumpri-lo se eu me amar. É algo tão óbvio, né? E qual é a nossa grande dificuldade em amar as pessoas? A resposta está dada, sim ou não? Minha pergunta é retórica, né? Porque nós temos dificuldade em nos amar. A raiva que nós temos dos outros é a raiva de nós mesmos. Então, o que precisa dentro desse processo de cura interior é nós entendermos o que é de fato amar-se de verdade. Porque existe o amor próprio, que é aquele amor ruim, e existe o amar-se da forma correta, que Deus quer. Aquele amor próprio que é ruim é aquele amor soberbo, aonde você se fecha em si mesmo, se isola de todos e de tudo e vive para si. É aquele amor egoísta, fechado, né? O amor aonde que a gente chama a justa estima de si mesmo, é um amor que é dom de Deus, é o dom de si, aonde você de fato se ama, porque você se sabe amado por Deus. Então, para conseguir de fato se amar de verdade, é preciso eu ter tido e é preciso também renovar todos os dias essa experiência de amor com Deus e o amor de Deus por mim. Porque senão eu vou ter essa ferida. E eu vou sempre colocar essa minha carência, essas minhas feridas e culpar os outros. Eu não vou conseguir me olhar com aquele zelo. Sempre eu vou olhar assim, para mim, tipo assim, não, eu não mereço ter esse dom, eu não mereço fazer tal coisa. Como se isso fosse uma postura de humildade. Como se isso fosse uma postura boa. Mas na verdade é uma postura o quê? Ferida, de falta de amor. Por que às vezes a pessoa não consegue corresponder uma vocação? Às vezes é por limitações normais, né? Às vezes é por problemas psicológicos, problemas de saúde física, é porque não tem aquele chamado, é circunstancial. Mas às vezes são por feridas que a pessoa tem e ela não consegue assumir o chamado de Deus, porque ela se acha o quê? Indigna. E ela se conforma, não, eu não consigo ser santo não, eu só consigo dar até aqui. Deus não vai me chamar para uma coisa tão grande. Como se ela tivesse que mostrar para Deus que ela um dia vai merecer ser chamada. Vocês estão entendendo? Não, um dia
No dia que eu merecer, eu vou ser da comunidade. No dia que eu merecer, eu vou ser pai, eu vou ser mãe. No dia que eu merecer, eu vou ter esse cargo dentro da comunidade, esse cargo na obra. No dia que eu merecer, eu vou ter esse dom. A gente vai tendo uma visão de Deus que Ele vai nos dando conforme nós merecemos. É até aquele ditado, né? Deus dá o que a gente merece. Mas esse aí é um patrão, esse aí não é um pai. O pai, ele dá além do que a gente merece. Ele dá o que a gente precisa. Claro que nós temos merecimentos, mas esse merecimento Jesus já conquistou na cruz, né? Ele nos fez merecer. Deus quis que a gente tivesse méritos. Mas ele nos dá muito além dos nossos méritos. Os nossos méritos, Jesus olha para nós. Como é o nome do senhor mesmo? Reginaldo. Reginaldo, né? E ele olha para o Reginaldo e fala assim: o Reginaldo não merece. Mas eu estou vendo meu filho nele. Então ele merece. Eu estou vendo meu filho crucificado nele. Então eu vou dar para ele de forma abundante. Porque o meu filho derramou o sangue por ele. Então ele merece tudo. Eu vou dar tudo. Aí olha para Jéssica, não. Ela não merece. Ah, merece. É meu filho ali. Aí começa a dar tudo. Porque ela merece o quê? Tudo. Porque quando ele olha para Jéssica, ele vê quem? Jesus, porque quando Jesus morre na cruz, ele vê quem? A Jéssica. E ele dá tudo por quem? Pela Jéssica. Aí como é que o Pai não vai dar tudo pela Jéssica também? Como é que o Espírito Santo não vai dar tudo pela Jéssica? Então a Trindade quer dar tudo a ti e a mim. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Não é porque eles precisam não, viu? É porque eles querem dar, por amor, né? E é interessante que a gente vai se achando muito indigno, mas é pelas nossas experiências que a gente vai aprendendo. Por exemplo, tem uma experiência até um pouco meio psicológica, qual é, né? Tem até uma pessoa que fez umas partilhas que eu não vou adentrar, porque talvez eu mande esse áudio para ti, viu, irmão? Eu vou partilhar da tua situação, tu vai saber que é para ti, aí eu estou explicando a tua situação aqui, viu? Ela está no relacionamento, né? E esse relacionamento praticamente foi acabando com ela. Primeiro, ela achou que era de Deus, nesse relacionamento, e porque ela pedia muito, muito uma pessoa de Deus e tudo mais, rezava muito. E acontece que depois ela foi vendo que isso foi desgastando muito com o passar do tempo, e ela não sabia como sair desse relacionamento. Eu sei que aos poucos foi desgastando. Isso no namoro, né? No namoro. Com o tempo, o namorado se torna protestante, começa também a ter posturas muito esquisitas, até a nível psicológico, a outros níveis também. Muita coisa que atrapalha a vida dela. E ela também começa a ter reações com isso e os dois começam a se machucar muito. E acabam terminando. Quando eu vou fazer missão lá na paróquia dela, que ela me chamou, lá na paróquia, e vou para a capela onde ela está, a gente rezei por ela, a gente partilhou. E no outro dia, quando eu voltei da missão, porque era um local muito longe, aí ela me perguntou: e aí, Oséias, o que você me diz? É uma coisa que eu nunca faço, quando é estado de vida. Eu nunca digo se a pessoa tem esse estado de vida, se ela deve continuar namorando, se a pessoa tem vocação para o celibato, para o matrimônio, porque eu acho isso muito sério, né? Eu sempre vou rezando, intercedendo, dou alguma dica de pregação, algum livro, mas eu nunca faço isso de proclamação sobre o estado de vida. Mas nesse dia, eu não resisti porque Deus, assim, ele pressionou, né? Aí eu falei, não, esse namoro não volte porque não é de Deus.
E mesmo que ele se torne católico, não volte, porque não é de Deus. Não tente mais de jeito nenhum. Nem reze mais. Aí eu falei assim, eu não estou falando minha opinião. É Deus que está dizendo para você agora, viu? Não volte mais. Aí, e foi tão concreto que eu falei com segurança, né? Mas infelizmente agora, eu falei com ela esses últimos tempos, ela está sofrendo novamente e ela tinha voltado para ele. E estava pedindo ajuda e tudo mais. Eu falei, você lembra do que Deus te falou? Lembro. E eu percebi que ela lembrava, mas assim, mas será que é de Deus? Vocês percebem a marra que tinha? Será que é de Deus que eu fico com ele? Será que não? Será que Deus mandou ele para mim? E aí eu fui analisando qual é a situação que existe aqui. Por exemplo, alguém que tem uma experiência, às vezes, muito de desamor na família, não é com todos isso aqui não, não é com todos. De sofrimento intenso, e ela vê isso, por exemplo, o pai maltratando a mãe, né? Por exemplo, é o caso dela, né? O pai maltratando a mãe. A pessoa, às vezes, ela não consegue interiormente separar aquele sofrimento e chamar aquilo de desamor ou chamar aquilo de amor. Ela vai confundir interiormente sofrimento igual amor. Algumas pessoas, ao longo da vida, vão fazer o quê? Fugir de situações daquele jeito, sim ou não? Sim. E outras vão fazer o quê? Passar a vida inteira reproduzindo a mesma coisa que viram e que acharam uma miséria na família, e ela vai fazer o quê? Reproduzir aquilo. Aquilo que ela via, situações de sofrimento na família dela, digamos que não é o caso dela aqui, né? Mas digamos de alcoolismo. Mas ela só vai procurar namorado que bebe. Só vai procurar namorado que usa droga. E ela viu o pai e a mãe, aqui já é outra situação, se acabando por conta de droga e de bebida, mas só arruma namorado que usa droga e que bebe. Por quê? Interiormente, ela não consegue, ela fez um nexo interior que para amar você tem que fazer o outro sofrer, ou que para ser amado alguém tem que te destruir e te maltratar. E para que a pessoa se liberte disso, ela precisa, de fato, perceber que ela tem essa ferida e deixar Deus curá-la. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Isso é com todo mundo? Não. Nem com todo mundo, óbvio que não acontece. Se acontecesse, misericórdia, né? Com algumas pessoas acontece isso. Eu já vi vários casos assim. Continuando. Então, essas serpentes são essas situações onde você não consegue se amar. Onde você não consegue sair dessas feridas interiores e fica refém delas. Não, eu não consigo dar esse passo. Eu não consigo servir com esse dom que eu tenho. Eu tenho um dom de aconselhamento. Mas eu não consigo aconselhar ninguém, porque eu tenho medo do cão. Eu tenho medo de manifestações. Espera aí, mas Deus te deu um carisma de libertação. Deus deu vários sinais que você tem autoridade. Mas a pessoa passa a vida inteira refém disso, porque acha que não merece ter esse dom. A pessoa tem o dom de cantar uma voz lindíssima, né? Mas ela tem um trauma ali porque alguém humilhou ela em relação à voz dela na igreja, dizendo que ela tinha uma voz e cantava muito perto do microfone. E ela vai passar a vida toda fazendo o quê? Com aquele ato de desamor gravado. É preciso que a mão de Deus toque nela. Um psicólogo cura isso? Não. Ele mostra o trauma. Deus cura. O tratamento ele pode até amenizar, mas 5 anos depois, 10, em algum momento aquilo volta. Vocês estão entendendo? Pode amenizar e deixar adormecido, mas quando é uma ferida muito forte, daquilo volta. A cura interior cura de fato, porque é Deus fazendo. Eu lembro quando eu comecei a ler na igreja, né? O padre falou assim, isso eu tinha 10 anos, aí o padre falou assim na hora, né?
Acho que foi na hora da homilia, ou foi dos avisos. E da próxima vez, vocês arranjam os leitores que saibam ler, por favor, né? Aí eu não sabia onde eu colocava a minha cara, né? Aí aquilo mexeu muito comigo, mas não criou um trauma, né? Depois eu fui dar uma pregação, estava começando ainda na caminhada, isso em 98 para 99, faz poucos anos, né? E estava no grupo de oração no Campestre, aí mandaram procurar passagem bíblica e pregar sobre amizade. Não tinha livro nem nada, nada de livro era uma raridade, era algo assim de macho, né? Aí fui rezar com alguma passagem da Escritura. Aí depois que terminou, minha madrinha, que hoje é da Comunidade de Aliança, antes era Comunidade de Vida, na época ela era da obra, aí falou assim, Oséias, só um conselho. Eu até aberto assim algum carisma, a oração até é ungida, mas para pregar tu não tem muito dom não, é melhor tu continuar rezando assim, né? Ou seja, foram muitas experiências não muito profundas de, né, incentivo, né? Estou querendo dizer o quê? Muitas pessoas passam por isso e vão paralisando. Eu lembro que eu tinha muita vontade de ter bolo de aniversário, né? Sempre lá pro meu primo, que não era rico, tinha mais posse do que eu, olhar pro bolo confeitado, lindo, maravilhoso. Aí, quando era meu aniversário, que era bolo mole, né? Não tinha bolo confeitado. Mas era tudo, tinha Pepsi, Coca-Cola. Dava pra minha mãe fazer bolo confeitado. Dava sim, tinha condição. Era só colocar, né? Mas sempre fazia bolo mole e eu ficava triste, né? E olhando pro bolo do meu primo com vela e com um bolo confeitado lindíssimo, né? Aí ia pras festas dos meus primos. Só que eu achei que isso não ia mexer tanto comigo, mas passei minha infância só vendo isso, né? Os meus primos tudo dia com bolo confeitado. Aí depois, quando fiquei adulto, comecei a ter uma experiência muito estranha, porque para os aniversários, festejava, quando chegava em casa começava a chorar. Depois dos aniversários, né? Experiência de vazio e tal. E algo estranho. Aí quando foi uns 6, 7 anos atrás, eu tive um sonho onde tinha um homem muito bonito e ele mostrava para uma criança um bolo confeitado dentro de uma bola de um cristal em uma cidade imensa muito bela e tinha outra criança dentro. Aí ele ficava com a criança fora e a criança dentro. Ele, olha, aquela cidade é sua e aquele bolo e aquela festa é sua. A sua família esqueceu de fazer a sua festa, mas eu nunca te esqueci. Aí eu me acordei de madrugada no choro tão grande, porque eu entendi que aquela pessoa, no caso, era Deus Pai, né? E no caso, era Deus falando que estava me curando interiormente. De lá para cá, fazem 7 anos, parou esse negócio de vazio depois de aniversário, né? Agora pode me chamar, que eu com boa vontade não choro mais depois, né? É tranquilo. Ou seja, às vezes são coisas simples que a pessoa vai ficando traumatizadas e paralisada por isso, né? Uma outra coisa dentro desse processo, qual é? A questão de nós ficarmos presos a um tipo de serpente. Qual é? Nós não nos conformarmos às circunstâncias e aos limites que nós temos. Por exemplo, a pessoa tem, digamos, um desejo muito grande de realizar um tal sonho. Mas digamos que todas as circunstâncias do mundo impediu que ela realizasse. Todas. Parece que o mundo todo, as pessoas, tudo se moveu para que ela não realizasse aquilo. E ela nunca conseguiu, ao longo da vida dela, realizar aquele sonho. Sei lá, ela queria ser enfermeira. Mas tudo financeiramente, na família, teve que cuidar de alguém, teve que fazer tal coisa, não conseguiu. Vamos dar um exemplo, Santa Gema Galgani. Ela queria ser tipo, uma freira, mas ela nunca conseguiu ficar em nenhum convento. Todo convento que ela ia, botava ela para correr porque ela tinha muitos dons místicos, mas ao mesmo tempo era muito doente. Não aguentava cuidar da rotina do convento e tinha muita experiência mística e as freiras não davam conta de cuidar dela. Tinha que ir para casa depois. E Deus falou para ela que ela ia ser o quê? Passionista. E ela morreu dentro do convento dos passionistas? Não.
Botaram para correr também, porque não tinha como ela ficar lá. Ela levitava, ela tinha visões, ela apanhava o demônio e dava piso no demônio também. A mulher era uma mística, assim, de alto grau, né? Então as freiras não conseguiam conviver com aquilo, né? Mas quando depois Santa Gema falece, passa alguns anos, algum período de tempo, décadas, Santa Gema é proclamada o quê? Se eu não me engano, patrona, ou é outro nome, patrona, padroeira das passionistas. Deus cumpriu sua promessa ou não? De forma mais perfeita do que aquilo que ela pensava. Que as promessas de Deus sempre são cumpridas. Quando não é cumprido algo, ou é porque, de fato, não foi Deus que falou, foi um engano nosso, né? Por mais que seja um desejo bonito e santo. Aí pode ter sido nosso bom desejo, santo desejo, ou às vezes, São Francisco de Sales fala assim, Deus pode inspirar desejos para nos purificar, não para que eles sejam realizados. Às vezes, então, Deus está mentindo? Não. Deus está colocando um convite para você olhar para algo. Digamos que Deus faz assim, ó, convida, tipo assim, olha pro matrimônio. A pessoa olha, a pessoa, vale, eu tentei, nunca consegui casar. Mas Deus falou que você ia casar? Não, Deus apenas convidou você a olhar para matrimônios, mas talvez ao longo da vida a pessoa terminou a vida como celibatário. Mas aquela experiência da inspiração primeira foi um período de purificação para ela ter uma pedagogia divina para entender a beleza do matrimônio. Se Deus não tivesse inspirado ela a olhar para o matrimônio, ela nunca ia entender o que era o matrimônio. Vocês entenderam? Que não se contradiz o que Santa Teresinha fala. Deus não inspira desejos irrealizáveis. Era realizável, mas não era o caminho de Deus para a pessoa. Vocês estão entendendo? Sim? Ou já deu nó na cabeça. Depois deu desata nó, né? Então, existem circunstâncias que a gente às vezes quer se revoltar. Tipo assim, meu Deus, né? Por exemplo, eu mesmo, pessoalmente, tenho vários dilemas interiores que preciso pedir a Deus que vá me dando a graça de ofertar. Por exemplo, eu fui para o seminário, né? Tive depressão, voltei. Depois tentei voltar, não consegui mais. Vivo como celibatário há 12 anos. Vivo no dilema. Vou ser celibatário continuamente? Vou um dia conseguir voltar para uma ordem religiosa, ser sacerdote ou não? E aí, Senhor? O que eu ouvi um dia de ti? Foi um desejo que tu inspirou ou eu estava doido durante 10 dias sem parar? E aí? Só que isso me purifica. Mas é como se fosse uma espada afiada que dói e rasga minha alma. Que eu passei, às vezes, bem rapidinho, né? Não vou ficar na minha vida, não. Eu passei, eu acho que uns 3, 4 anos sem anotar nada mais no meu caderno. Porque eu falei, não anoto mais nada, não. Não anoto, que isso aqui não se cumpriu, nada, eu não anoto. Fale para os outros, para mim não fale nada, não. Quero saber mais de história. Ou seja, mas eu precisei, ao longo do tempo, entender que aonde eu estou é aonde Deus me quer. Eu não preciso entender todos os mistérios. Eu preciso entender que a providência de Deus, ela me conduz aonde eu estou. Eu preciso entender tudo? Não, porque se eu entendesse tudo, eu que era Deus. Não era ele que era Deus, era eu. Ou seja, tem coisas que você, vamos entender aonde? Só no céu. E vai ser a eternidade todinha para entender muita coisa, né? Então, muita coisa a pessoa vai dizer, poxa vida, meu Deus do céu, eu queria ser pai, queria ser mãe, fulano que é horrível, não quer ser pai, não quer ser mãe, e tem 8 meninos, e bate tudinho, agride, e é só tendo menino, né? É ateu, é macumbeiro e tem. Outros esperam muito, né? E a pedagogia de Deus aí, né? A Jéssica é o testemunho vivo, né? Deus vai gestando. Talvez quantos filhos espirituais e quantas coisas Deus gestou antes de gestar essa criança, né? Deus gestou vários outros milagres antes na vida dela, né?
e na vida de outros. Às vezes Deus quer gestar muitas outras coisas antes do milagre acontecer. Então, essas circunstâncias, por exemplo, o que vai sendo orientado aqui, como é que a gente também pisa na cabeça dessas serpentes? É pedindo também a Deus um olhar sobrenatural acerca da nossa história. Por exemplo, Santa Teresa fala assim, de Ávila, né? Deus dá os maiores combates para os seus melhores guerreiros. Por exemplo, as pessoas que são marcadas por maiores sofrimentos são quem? Os santos, sim ou não? Sim. Só que a forma... Quem lê a história de uma alma fala assim, rapaz, que menina feliz é essa? Mas se alguém fosse contar a história de Santa Teresinha, assim, ô vida desgraçada, viu? Se alguém fosse contar com um olhar sem fé. A vida dos santos contada por Mateus seria uma vida o quê? Desgraçada. Só que quando a gente olha com olhar de fé, é uma vida o quê? Apaixonante. Só que é apaixonante. Só que quando a gente vê para nós, a gente fala assim, mas eu não quero isso para mim não, né? Eu quero ser santo, mas esse sofrimento aí vai para longe de mim, da misericórdia, né? É ou não é, às vezes? É o que o nosso querido fundador fala, né? Que a pobreza, ela é atraente, mas em nós ela também gera repugnância, né? E assim também as outras coisas da santidade. Ela nos atrai e ela gera em nós o quê? Repugnância. Mas é porque é o homem novo e o homem velho se debatendo todo dia. A gente quer ser santo, porém, nós queremos ser santo do nosso jeito. Só para terminar aqui. O que é ser santo do nosso jeito? Vou dar um exemplo aqui. A gente quer ser santo fazendo a nossa vontade. Digamos, eu gosto de falar. Tudo bem, Deus pode usar isso que é uma aptidão natural sua e usar esse dom e canalizar isso para algo apostólico. Mas em algum tempo da sua vida, Deus pode fazer o seguinte: Oséias, eu te dei o dom de pregar, mas eu quero te chamar para o recolhimento. Um exemplo para vocês. Vocês acham que eu sou uma pessoa que gosto de falar ou que eu sou uma pessoa recolhida? Quem me conhece mais aqui? Eu sou uma pessoa recolhida. Super recolhida. Se eu pudesse, meu ministério, essa vida inteira dentro da obra, era ser da intercessão a vida inteira. Eu não olhava era nem para ninguém, só para Jesus, sabe? Olhar para dizer assim, qual é o teu nome, qual é a intenção, vou ali levar para Jesus. Como é que eu estou aqui pregando? Lembro ainda que Deus... Onde é que está esse homem, meu Deus? O Anderson, lá de Chorozinho. Que ele era... Lembra dele ainda? Não sei se você lembra. Ele rezou por mim, foi meu pastor do grupo lá do Campestre. E o Senhor me curou da timidez no acompanhamento. Ou seja, o que é um acompanhamento? Né? É salvação na nossa vida. Ou seja, a gente precisa deixar que Deus nos dê a graça de olhar para a nossa história e ter gratidão. Ou seja, palavras de bênção. Tipo assim, meu Deus, se eu tivesse em tal cidade, minha vida era assim. Se eu não tivesse adoecido do estômago em tal ano, eu estava assim hoje. Se eu não tivesse vendido aquele carro, minha vida era assim. Se eu não tivesse vendido aquela casa, minha vida era assim. Se eu estivesse morando na Ocara ainda, minha vida era assim. Se eu tivesse casado com fulano e não com esse traste de agora, minha vida era assim. Se eu tivesse casado era com esse outro. Ou seja, não. A sua vida é assim porque a providência conduziu e você vai ser santo assim. Ou seja, se um dia eu e você estiver prostrado numa cama, Deus o livre, paraplégico, só mexendo só os olhos, como teve santos que ficou paraplégico e comungando durante 13 anos, 50 eles foram santos como? Na cama, e comungando 50 anos
Só da Eucaristia comendo mais nada. Eles foram santos como? Foi andando, correndo? Não. Na cama. Ou seja, a via que Deus te der, se for para sair correndo, pregando, da forma que Deus te der. Diga assim, eu quero a tua via, Senhor. Não a minha. Às vezes a gente inventa assim, olha, eu quero desse jeito, é o Senhor. É muito bonito. Mas me entrega, eu quero rasgá-la. A gente planeja assim algo lindíssimo, né? Deus faz muito isso comigo, faz assim, umas coisas, tá tudo organizado. Aí Deus chega, dá um chute. Não, não é assim não. Aí desarruma tudo, porque tá arrumado do jeito que eu queria. Aí ele chuta. Não, deixa que eu arrumo. Tá muito bonitinho. Deixa que eu arrumo. Só para terminar, foi interessante, tem uma amiga minha, né? Que ela hoje está na comunidade, a Rose. Aí a Raquel é uma santinha, né? Grande amiga. Aí ela falou assim, Raquel, eu acho que eu vou chutar o balde. A minha amiga falou, né? Aí ela falou, Rose, não chute o balde, não. Ela não era nem da... Era vocacionada, e eu acho que ela ia para processo aí, se ia para a faculdade ou não. Ela falou, não chute balde não, Rose. Porque se tu chutar o balde, aí tu vai ter que pegar o balde novo, ir atrás do balde, aí é um trabalho medonho. Ela falou que depois disso, a vida dela destravou. Hoje a irmã já vai para o segundo. Acho que ela já está esperando entrar no discipulado. Porque ela não chutou o balde. Porque ela falou assim: realmente eu tenho que buscar o balde de novo, né? O trabalho. E às vezes a gente faz isso. A gente não sai do campo porque a gente só vive chutando balde, buscando balde, chuta o balde novo, vai buscar o balde e passa a vida com esse balde todo quebrado, né? Mas eu te digo: Deus ele vai te ajudar a buscar o balde enquanto você chutava, viu? Ele emenda o balde, pode o balde estar em 1000 pedaços. Ele vai emendar. E ainda enche o balde. Se ele tiver virado, quebrado, ele emenda e enche com a presença dele. Amém? Louvado seja o nosso Jesus Cristo.